Olá, gente, uma boa noite a todos. Hoje, domingo, dia 21 de agosto de 2016. São 21 horas e 22 minutos aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Abolição, Zona Norte Carioca. Neste momento, céu nublado, com chuva em alguns pontos aqui da cidade, em alguns bairros, chuva forte e rajadas de vento que já chegaram aí no Forte de Copacabana às 20 horas e 25 minutos. A rajada foi registrada de 122,8 km por hora em Copacabana. Nós tivemos alguns problemas, mas as rajadas ainda continuam aqui na cidade. Tá? E nesse momento, a temperatura aqui no bairro da Abolição é 19 graus,1, com sensação térmica aproximadamente de 16 graus. Então a gente começa aqui nosso plantão Trovado Tempo da semana. Um plantão assim especial, eu estiver falando no último plantão Trovado Tempo, até tanto no penúltimo como no último, dessa mudança de tempo que iria acontecer no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu foi que a frente fria, ela iria chegar no sábado, ela acabou chegando primeiro essas áreas de estabilidade, dando aquela sensação de tempo um pouco mais quente, aquela tempo céu nublado. O vento começou pela manhã, mas depois acabou cessando. Algumas pancadas de chuva vieram na parte da tarde, mas acabaram até deixando com o tempo melhorando um pouco na parte da noite. E o tempo voltou a piorar, voltou a fechar novamente no início da madrugada e a chuva veio aí no decorrer da manhã. O tempo, a frente fria acabou chegando, um pouco dela, e depois ela começou a vir com mais força no início da tarde e noite deste domingo. Então, o que a gente tem nesse exato momento? Aqui no radar RedMet da Aeronáutica, nós estamos vendo aqui alguns núcleos de chuva que já passaram. Esses núcleos de chuva são atualizados ali, foram registrados entre 20 horas e 15 minutos até 20 horas, 21 horas na verdade, 20 e 10 até 21 horas e 10 minutos, ainda há pouco. Então, alguns núcleos passaram aqui na cidade aqui do Rio de Janeiro, vieram do interior do estado, parte do sul de Minas Gerais, e também eles estão agora em alto mar. E alguns núcleos podem se mover ainda durante essa noite, mas, conforme eu tinha falado, eles vão ficar com chuva de fraca até moderada intensidade. Os ventos ainda podem continuar com algumas rajadas. A tendência é de que, com o avanço dessa frente fria, que ela vai estar já mais ali para o norte do estado, em direção ao sul do Espírito Santo, a tendência de que também com o deslocamento desse ciclone extratropical, que vai estar mais deslocado aqui em direção ao alto mar, em direção também ao norte fluminense, ao sul capixaba, é bem provável que a gente tenha essa redução dessas rajadas de vento. A gente deve entrar aí essa madrugada ainda com algumas rajadas fortes, mais atenuando. A gente, como registramos rajadas de 122 km por hora, mas na média na cidade variando de 50 até 80 km por hora na maior parte aqui dos bairros. A tendência é de que a gente tenha algumas rajadas variando de 30 a 60 km por hora ali em Copacabana, na orla, ali até no máximo 80 a 90 km por hora, tá bom? E o que a gente espera para a semana? A gente espera até amanhã que o tempo continue bem fechado, temperatura muito mais baixa. A gente deve ter aí a mínima aí em torno de 15 graus e a máxima não passando entre seus 20 graus, porque a gente vai ter a frente fria. Essa frente fria ela vai estar ainda exercendo influência aqui no Rio de Janeiro, ou seja, aqui no nosso mapa a gente vai ter da seguinte forma, tá? A frente fria ela vai estar aqui já no Espírito Santo. Nós vamos ter aqui o ciclone extratropical aqui mais deslocado aqui na costa aqui do norte fluminense, ou seja, aqui na região de Macaé, Campos dos Goytacazes. Então a influência vai ser mais nessa região em relação a ventos. Então Cabo Frio, Macaé, Campos, essa região toda vai ser afetada ainda com muitos ventos. Já aqui na nossa região aqui do Rio de Janeiro, parte aqui de Niterói, aqui no sul do estado, sul fluminense, a gente deve ter sim algumas rajadas de vento, sim, porque o ar polar vai ter a influência, vai estar aqui mais novamente aqui ao sul, mais aqui ao sul, ao sul aqui do estado, mas
esse ar polar ele vai ter influência maior porque a temperatura vai cair mais, e também devido a essa maritimidade, ou seja, o ar soprando aqui do oceano para o continente e até chegando mais úmido, ele vai ter essa influência aqui deixando o tempo mais carregado, sujeito a algumas pancadas de chuva, sim, mas de forma bem pontual, localizado, o vento soprando, obviamente, por influência dessa frente fria, o vento deve atingir aí, no máximo rajadas aí em torno aí dos seus 50 km por hora. A gente não deve ter aquela ventania, já porque a baixa pressão atmosférica, esse ciclone tropical, vai estar mais deslocado aqui, mais ao norte do estado, já não tendo muita influência aqui na cidade. Porém, a gente deve ter o quê? Nós deve ter ressaca, tá? Ressaca, obviamente, essa ressaca vai perdurar pelo menos até a próxima terça-feira. Então, as pessoas que, de repente, querem ficar em regiões da orla, querem curtir ou para passear, de repente, até o pessoal do surf, aí muito cuidado, porque a gente tem ainda influência ainda dessa ressaca com ondas que podem chegar aí entre 3 a 4 metros de altura. Então, gente, muito cuidado aí com essas ondas, pessoal que fica aí praticando esporte próximo da orla, muito cuidado que a gente tem aí riscos de ressaca até pelo menos a próxima terça-feira. E a tendência para a semana é o seguinte, o tempo deve melhorar a partir da terça-feira. Na terça-feira o tempo já melhora, o sol deve aparecer entre muitas nuvens ainda, o vento ainda soprando um pouquinho, aquele vento um pouco mais frio soprando ainda do quadrante sul. Temperatura máxima na terça-feira chega aí aos seus 24 graus e conforme a semana for evoluindo, for passando, a gente vai ter temperatura aumentando gradativamente, as madrugadas e manhãs e noites vão ficar frias, com temperatura entre 12 até aí, em média, 12 a 16 graus de média, e a tendência é que a partir de quinta-feira já deve ter aí um calorzinho aí chegando em torno dos seus 28 graus. E para sexta-feira aí deveremos ter aí máximas aí girando em torno aí dos seus 30 graus, já que a gente deve ter aí a massa de ar polar já em alto mar, não exercendo muita influência. Então, na quinta-feira, esse sistema de alta pressão atmosférica já vai estar já se deslocando já em direção ao alto mar. Então, a gente não vai ter tanto resfriamento na parte da tarde, ou seja, a temperatura vai se elevar cada vez mais, vamos sentir calor já a partir de quinta-feira, e as madrugadas vão ficar aí com temperatura aí em torno dos seus 16 até 20 graus de quinta-feira, de quinta para sexta-feira. Então, pelo menos aí a tendência é que até o próximo sábado a gente deve ter tendência aí de tempo bom. Melhorando terça-feira, até pelo menos sábado, a tendência é pelo menos de tempo bom para a gente poder aí garantir, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui com esse plantão Trovoada do Tempo. Se tiver qualquer mudança em relação à condição meteorológica, obviamente vou falar para vocês. Lembrando que o Rio de Janeiro, aqui na nossa cidade, está em estado de atenção devido a essa ventania que está acontecendo. Ainda pode acontecer até o final da madrugada, mas a tendência que eu falo é que os ventos já diminuírem já a intensidade devido a esse deslocamento rápido dessa frente fria e, por conseguinte, de ciclone extratropical já se deslocando em direção ali ao norte fluminense, e conforme esse deslocamento, a tendência é que os ventos vão perdendo força no decorrer da noite e madrugada dessa segunda-feira, tá bom? Então, gente, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, se cuidem, e o nosso próximo plantão Trovoada do Tempo deverá ser na sexta-feira, no horário das 7h30 da noite, tá bom? Então, gente, boa semana, fique com Deus e até sexta, se Deus quiser. Forte abraço e tchau, tchau.